Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. Estamos começando o Sala de Redação desta segunda-feira. Uma segunda-feira de tempo nublado em Porto Alegre, de muita umidade. Mas enfim, vamos ao trabalho, né? Feriado, 7 de setembro, o dia da nossa pátria, o dia da independência do Brasil. Um dia que a gente deve comemorar, afinal somos orgulhosamente brasileiros, apesar de todos os problemas que este país nos apresenta. A Andressa Xavier, a partir de agora, traz as primeiras informações do jornalismo. De redação tem Banrisul. Bom, o domingo não foi bom para a dupla Grenal. Adroaldo Guerra Filho, o Inter só empatou em Porto Alegre e o Grêmio só empatou lá na cidade de Goiânia. Ou seja, a dupla Grenal deu uma marcada de passo aí, né, Guerrinha? Pois é, Pedro, boa tarde a todos. Alguns empates a gente costuma dizer que ganham um ponto. Esses dois empates do domingo da dupla Grenal, a dupla perdeu 2 pontos. O Grêmio porque voltou a ser aquele Grêmio triste, sem criatividade, parece que, sabe, assim, contente com o resultado. O segundo tempo do Grêmio foi muito triste. O Grêmio não conseguiu agredir o Atlético Goianense, e é o Atlético Goianense. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Atlético Mineiro. Não, o Grêmio está jogando muito pouco. Aqui no Beira-Rio, o Internacional, que estava com a vitória praticamente garantida, acabou tendo um lance fora da curva do Rodinei, né? O Rodinei, eu acho que ainda não sabe que o VAR pega tudo, pega até o bocejo dos jogadores dentro do campo. E acabou cometendo um ato falho que custou 2 pontos ao Internacional. Se a gente for olhar a campanha do Inter, a gente precisa bater palma. É boa, muito boa, acima da média, 17 pontos. Só não é líder por aproveitamento, mas por pontos é líder, né? Agora, o desempenho do time tem deixado a preocupar. O Internacional, como acontecia em tempos não muito distantes, nos tempos do Odair, volta a fazer gol e trata de sentar em cima do resultado. E aí, meu amigo, acaba pressionado. Algumas vezes é bem sucedido, como foi o caso contra o Atlético Mineiro. Em outros, acaba penalizado, como foi o caso contra o Palmeiras e ontem contra o Bahia. Então, eu acho que tem que encontrar um meio termo. Se tu pode contra adversários que teoricamente não são candidatos a título, como é o caso do Bahia, dentro da tua casa, fazer 3, 4, 5, faz 3, 4 ou 5. Não garante uma vitória mínima por um gol, porque daqui a pouco uma bola parada, uma falha uma bobeira, acaba te custando muito caro. Mas a campanha está boa, a campanha é muito boa, eu diria. 70% de aproveitamento, que é campanha exato. De campeão, né? Ele só tem campanha, o aproveitamento só é menor do que o do Atlético Mineiro, que tem 71,4%. Né? Mas está muito boa. Agora, precisa encontrar uma regularidade, especialmente dentro do Beira-Rio, contra adversários que não são candidatos. O Internacional tem alguns jogos que ele sofre desnecessariamente. Jogos que ele precisa liquidar e tem capacidade para liquidar, mesmo não sendo um super time, não é isso. Não é um super time. Mas é melhor do que o Bahia. E ontem deu sopa para o azar, perdeu 2 pontos, e 2 pontos que podem fazer falta. Duda Garbi, o Grêmio empatou pela 5ª vez dentro do campeonato. Empatou jogando mal de novo. Com um discurso completamente desconectado entre prática e treinador, o que preocupa muito. Ontem, vendo o jogo, assim, a gente vê o Grêmio completamente desorganizado, o Grêmio está mal treinado, o Renato perdeu a mão da tática, da estratégia e do preparo físico. O segundo tempo do Grêmio é lamentável, é triste. A preparação física do Grêmio hoje, eu acho que é junto com a tática, a coisa que mais preocupa a mim. E isso já vem acontecendo já faz alguns jogos. Desde quando o Grêmio sofre a derrota pro Caxias, em que vence o título, eu venho batendo na tecla de que o título
foi legal comemorar e tudo mais, e na verdade se comemorou os Grenais e não o título em si, né? Se comemorou vencer do Inter, mais uma vez, porque o desempenho, eu batia na tecla e sigo batendo, o desempenho do Grêmio é ridículo até agora. No Campeonato Brasileiro é ridículo, o Grêmio é a maior decepção do Campeonato Brasileiro hoje. Né? O Grêmio ganhou uma, perdeu outra e empatou 5 em 7 jogos. Esse aproveitamento simplesmente é ridículo para o que o Grêmio tem e para o seu treinador vende para os torcedores, que já não estão mais engolindo o discurso. Né? Já é um discurso desconectado com a realidade. Beira a preocupação. Eu confio muito no Renato, porque já vi esse mesmo treinador tirar de jogadores igualmente de qualidade técnica mais, porque esse grupo mudou, tá? Eu não consigo mais avaliar esse grupo como o grupo que venceu Libertadores e Copa do Brasil. Não é mais o mesmo grupo. Tem poucos jogadores que fizeram parte, mas não é mais o time. Então ele tem que tirar leite deste time. Hoje ele não tira. Hoje o Grêmio está jogando futebol muito, mas muito preocupante. O preparo físico do Grêmio é muito, mas muito preocupante. Dá 20, 25 minutos, o Grêmio morre. O Grêmio torce para o jogo acabar. Eu não estava mais acostumado a ver isso. Eu não quero me reacostumar a torcer para ficar no meio da tabela. Coisas que aconteciam há anos atrás. E não é mais isso. O Grêmio nos acostumou e por isso a exigência hoje é de um futebol muito melhor. Mas durante o programa a gente pode esmiuçar um pouco mais. Legal. Isso é isso, Pedro. Vamos ver. Diogo Olivier, o que tu tem para dizer nessa segunda-feira aí sobre a dupla Grenal? Vamos pegar o caso específico assim do Grêmio, né, para pegar o gancho aí do boa tarde a todos aí do Duda. O que eu acho a questão central no Grêmio, a gente pode analisar, não tinha o Jean-Pierre e o Michael e aí perdeu a célula ali do meio campo, não tem mais o driblador que era o Everton, quando a bola chega no pé dele, ele tira 3 para dançar e decide, ou atrai a marcação de 3 e dá espaço para outros. A gente pode analisar essas questões pontuais, mas eu acho que o mais sério, Pedro, o mais sério é que o Grêmio está perdendo a identidade. Tu não reconhece mais olhando o Grêmio jogar, o Grêmio que a gente aprendeu com o Renato. Tem um dado, eu estava somando aqui, que para mim é o resumo de tudo. Se a gente somar, Pedro, bola aérea do Grêmio contra o Sport e o Atlético Goianiense, 2 times que estavam na zona do rebaixamento quando o Grêmio os enfrentou, nós temos 77 bolas na área, Pedro. 77. Não é o jeito que o Grêmio joga. O que é isso? Isso é um time que não tem mais lucidez para jogar com bola no chão, não triangula, não ocupa o espaço. E aí o tempo vai passando, começa a levantar a bola para a área. Não tem lucidez, levanta a bola para a área. 77 vezes em 2 jogos contra adversários fracos, o Grêmio perdeu aí as suas valências assim, de marcar na frente, encurtar a marcação, correr, talvez seja uma questão física que impede o Grêmio de ter essas questões coletivas. Essa é a questão central. O Grêmio está perdendo a sua identidade, não é mais o Grêmio. E o Inter, que para mim jogou melhor, bem melhor que o Bahia, merecia ter vencido, perdeu por 2 erros individuais. Tem uma questão, o Guerrinha tocou nisso na transmissão, eu concordo com ele. Em algum momento, no jogo de ontem especialmente, a rotação do Inter baixou. Tanto que o Inter termina o jogo com o mesmo número de finalizações que o adversário. Quer dizer, ele não, na hora de atacar, ele não ataca mais com a mesma volúpia. Aquela linha de 3 ali atrás dos 2 atacantes, infiltra menos, faz menos o vai e vem. O Inter baixou um pouco a rotação e de alguma maneira acabou sendo penalizado por isso que o Bahia terminou o jogo pressionando. É que o Grêmio, Leonardo Oliveira. Me parece que o Grêmio, a partir da saída do Everton, que o Grêmio já vinha atuando num nível mais baixo. Né? O que vinha destoando eram os Grenais, em que o Grêmio se mobilizava. Né? E vamos combinar que o Grenal em que o Grêmio sobra em relação ao Inter é o Grenal do final do turno. Ali o Grêmio sobra muito, tem uma atuação de altíssimo nível e fez 2, poderia ter feito mais. Mas o que vinha segurando o Grêmio eram os Grenais. E a partir da saída do Everton, se fica mais escancarado uma limitação que o Grêmio já vinha tendo. O Grêmio perde individualidade, o Grêmio perde, e ela se agrava a partir do momento em que tu não tem o Maicon, né, que é um jogador que centraliza, e contra o Flamengo, e eu reputo os 45 minutos iniciais contra o Flamengo como os melhores do Grêmio nesse ano. O Grêmio sobra em campo, o Grêmio tem uma atuação de luxo, mas o Grêmio perdendo individualidades escancara defeitos coletivos que o Grêmio tem. E eu não sei se o Grêmio não está cometendo um erro em perseguir aquela ideia de 17, 16, 17, 18. Vamos colocar 18, em que o Grêmio cai na Libertadores por um acidente. O Grêmio era para estar na final da Libertadores.
Eu não sei se o Grêmio não tem de repensar e o Renato precisa encontrar uma nova forma de jogar. Porque os jogadores não são os mesmos, tu não tem mais individualidades, tu não vai mais ter o Maicon. O Maicon joga uma e vai para uma ou duas. Aconteceu contra o Flamengo, ele jogou um primeiro tempo soberbo e tá desde o jogo contra o Flamengo o Maicon tá lesionado. E não deve voltar quinta-feira contra o Bahia. Oi? E não deve voltar, né, Leonardo? Quinta-feira contra o Bahia, deve ficar de fora de novo. Exatamente. Então, eu não sei se o Grêmio, se não é o momento do Renato pegar esse grupo que ele tem agora e encontrar um novo modo de jogar. E essa é a grande dificuldade, porque o Grêmio não tem tempo de treinar, assim como todos os demais. O calendário não permite e ele vai ter de ajustar esse time sem treinar, vai ter de ajustar no campo. Pois é. Mas além disso, além de tudo isso que vocês estão colocando, e tudo isso é verdade, olha. O preparo físico do Grêmio é ridículo. Né? Só para fazer uma comparação, já que nós estamos falando dos dois ao mesmo tempo, o Inter, eu não acho que o Inter tenha jogado jogado bem, não. Acho que ele jogou mal. Mas o Inter, mesmo tendo jogado mal, a gente via que ele era um time concatenado. Sabe, que podia fazer o gol a qualquer momento, tal. Eu acho que em algumas circunstâncias, em vários momentos do jogo, ele foi envolvido, inclusive, pelo Bahia, tá? Então eu não acho que ele tenha jogado bem, não. Acho que das últimas partidas do Inter contra o Palmeiras, que o Inter não construiu muito, mas o Palmeiras também não construiu, o Inter eu acho que foi mais sólido do que nesse jogo contra o Bahia. Agora era um time concatenado, a gente via que tinha ordem naquele time. Já o Grêmio não. O Grêmio está completamente desmontado. E aí não é só uma questão de trabalho, não é só uma questão de, vamos parar. Tem muito mais coisa envolvida aí. Isso que o Duda ressaltou do preparo físico, isso é gritante. O Grêmio não aguenta o primeiro tempo. Ele está sendo passado por cima dos adversários. Está certo que tem muitos jogadores veteranos também no Grêmio, né? Mas ele não aguenta o primeiro tempo. Outra coisa, está completamente desarticulado. Meio campo, se o Maicon não estaria treinando o time dentro do campo, o time está desmontado. E aí a gente tem exemplos do que aconteceu em campo. Kahneman e Jeromel, que são grandes individualidades. O Kahneman e Jeromel, eles estão tão desesperados com o time desmontado, desarticulado, e o meio de campo aberto do jeito que está, que eles jogam no campo do adversário às vezes. 2 vezes, né, nesses 2 jogos, nos 2 últimos jogos, Sport e agora ontem Atlético Goianiense, o Jeromel estava jogando de ponta esquerda, de ponta direita às vezes. Eles estão dando bote lá na frente, Davi. Mas claro, estão desesperados. Esses botes aí fizeram o Jeromel ser expulso. Estão desesperados porque o time está aberto. Tem um lance, eu não sei se vocês vão se lembrar, no segundo tempo, em que o Kahneman está lá na frente e ele volta correndo, mas o jeito que ele volta correndo não é trotando. Ele volta num pique desesperado, porque ele tem que cobrir lá atrás. E eu estava vendo o jogo e disse, não, o Kahneman vai se lesionar. Se lesionou. Claro, porque não tem como o jogador aguentar um ritmo desse, ainda por ser mal preparado, porque o Grêmio estava mal preparado. Era óbvio que ia acontecer alguma coisa com os 2 zagueiros, expostos do jeito que eles estavam. Um se lesionou e o outro foi expulso, porque não tem como aguentar. É humanamente impossível. O jogador do meio campo, que tem algum talento, que é bom, que é talentoso, inclusive, o Mateuzinho está perdido no meio de campo. Completamente. Ele não sabe o que fazer. Porque do lado dele tem um jogador que só erra passe, o Lucas Silva, e nada mais. Porque o Isaac, por exemplo, não é exatamente um jogador de meio campo, ele é mais ponta de lança. E aí no ataque tu tem o Alisson e o Everton. Tu sabe que quando o Grêmio contratou o Everton, meu filho veio de lá de dentro de casa e disse assim, papai, olha aqui no Google as estatísticas do Everton. Eu olhei, ele faz uma média de 4 gols por ano, um atacante. Eu lembro que no Flamengo em 2009 ele foi lateral esquerdo e foi bem. Aí eu pensei, não, o Grêmio contratou ele para lateral esquerdo, porque não vai contratar um atacante que faz 4 gols por ano. A gente sabe que atacante tem que fazer gol. Ele já tem do lado direito um atacante que não faz muito gol. Aí do lado esquerdo ele contrata um atacante que também não faz muito gol. Mas como é que vai fazer gol? Não tem como fazer. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que contar para a direção, alguém tem que contar, Duda, tu que conhece bem os caras ali, que existe um instrumento Google, que os caras têm que dar uma pesquisada antes de contratar. Porque os caras gastam milhões. Por exemplo, o Grêmio contratou 1 milhão, pagou 1 milhão para trazer por empréstimo o Luiz Fernando, e agora está dispensando o Ferreirinha por um lateral esquerdo. Ele perdeu o TT sem ter jogado, perdeu o Diego Rosa sem ter jogado. Tá cheio de dinheiro nos cofres.
Aí ele contrata o Luiz Fernando, contrata o Everton e contrata meio time do Cruzeiro que foi rebaixado. Ele vendeu, né? Ele vendeu, é verdade. O Davi, aí acho que tu tá trazendo um debate que é o critério para se contratar. E eu concordo muito contigo, tá? A maneira com que o Grêmio tem contratado, eu acho, infelizmente eu não tenho informações porque eu não consegui, mas eu já fui atrás, é a maneira com que está se contratando. A maneira que está se contratando não é uma maneira, vamos dizer assim, estudada, baseada em números, é por achismo. Eu acho esse cara bom, vamos trazer. Entendeu? Que às vezes dá certo. O Diego Souza deu certo. Porque os números não o indicavam. Só que a bola dele, por achismo, o cara, traz que vale a pena. Traz, deu certo. Thiago Neves foi a mesma coisa, um desastre. Um desastre. Né? E ainda diz que o extracampo do Thiago Neves também tem coisas que aconteceram aí que também né, ou prejudicaram aí, mas enfim, também o Thiago Neves já é um assunto do passado e a gente não precisa mais bater nessa tecla. O Thiago Neves já não faz mais parte do Grêmio. O fato é o seguinte, o Grêmio hoje, ele precisa, primeiro, enquanto o Duda... botar a mão na consciência e ter Duda, tá cortando, Duda. Tá cortando. Não, mas eu acho que vocês estão muito pessimistas com o Grêmio, né? Ridículo. Algumas expressões assim que me parecem. Bom, mas enfim. O Grêmio, Pedro, para tentar recuperar essa situação, está no mercado buscando 4 jogadores. Já há algum tempo, né? Que o Grêmio tem negociações em andamento. Essa negociação com o Diogo Barbosa começou em julho. A gente já está em setembro e não terminou ainda. O Diogo Barbosa está sendo contratado pelo Grêmio. Esse é um jogador que acrescenta, né? Ele tem características de apoio, né? Características ofensivas. Mas não trocado por um atacante, né, Pedro? Pois não mas eu acho que por um atacante. Mas eu acho então que esse dinheiro negócio... com o atacante, fica com o atacante. Mas, Davi... O Gabardo, antes que tu cite as contratações, antes de tu citar... Não, trocar por atacante não. Mas é que eu acho que não vai ter troca pelo Ferreira nesse negócio, não. Não, mas antes que tu cite, eu vou te dizer uma coisa. Tu anuncia que o Grêmio vai contratar 4 jogadores, aí que dá medo. Porque quando o Grêmio contrata esses jogadores, eles são para ocupar espaço. E às vezes tirar espaço de um outro jogador que pode estar surgindo. Porque as contratações do Grêmio. Aí um cara tipo esse Luiz Fernando. Um monte de jogador do Cruzeiro. Tu quer ver uma coisa? Tá o Lucas Silva jogando lá, errando passe. E o Darlan assistindo do banco. Vai lá, Gabardo. O Diogo Barbosa é um jogador que o Grêmio já há muito tempo quer contratar. Em tese, ele vem para ser titular, um jogador com características ofensivas fortes. Agora, o Davi, pelo que eu sei, não vai ter negócio envolvendo troca do Ferreira. A renovação do Ferreira deu uma regredida, mas ainda tem chance de sair. Mas o Diogo Barbosa está sendo comprado pelo Grêmio. Bom, para o meio campo, o Grêmio quer um volante pelas razões que já foram colocadas aqui. O Maicon não consegue jogar todas as partidas. O Grêmio está buscando um outro volante. Tentou o Wellington, do Atlético Paranaense, também regrediu um pouco, mas tem chance ainda de ser contratado. Aí são 2 jogadores. Bom, obviamente que o Grêmio quer o centroavante, e há muito tempo está tentando, só para a gente lembrar aqui alguns jogadores que o Grêmio tentou. O Luiz Adriano. Era uma fixação tentar contratar esse jogador, mas é completamente inviável pelo valor envolvido. O Grêmio tentou o Gilberto do Bahia, o Kleber do Ceará, também não deu certo. O Grêmio tem uma outra negociação aí com algum jogador do mercado nacional, eu não descobri quem ainda, mas que pode ser contratado nos próximos dias. E tem como uma possibilidade o Stuani, uruguaio do Girona, da Espanha, mas aí seria para outubro, porque ele depende da reabertura da janela para o dia 13 de outubro. E depois da saída do Thiago Neves, como o Tassiano está saindo também, o Grêmio vai avaliar o mercado para ver se acha um meia como reposição ao Jean-Pierre, que aliás, na quinta-feira contra o Bahia, também não vai voltar. Ô Gabardo, o Davi fala da questão do aproveitamento da gurizada, né? Que o Grêmio vendeu o Davi tomou 1 litro de vinagre hoje de manhã, por isso que ele está assim. Com limão. Com limão, isso. Aquele bergamota que eu também, mais, então. O bergamota. Tu também, Duda. É que eu tô vendo a realidade. Não, mas olha só, eu também. Já vendo. Eu tô preocupado. Tu conhece, Léo? Só assim, o pior é tudo isso que o cara vê. Aí vem as entrevistas depois do jogo. Aí é a tragédia completa. Completa. Me lembrou, entrevistas que os dirigentes do Grêmio davam em 2004. Ah, mas o Renato tá falando do avião? Do avião, a roda do avião? Todas as entrevistas. Roda do avião, do Paulo A roda Luz, do avião, trocar o avião
Como é que é trocar o pneu do avião com um avião andando? Aí não vai dar, aí vai dar problema de fato, aí vai cair todo mundo, não tem como. Ele quis dizer carro andando, saiu o avião ali. Mas, ô Davi, eu duvido, mas eu duvido mesmo, assim, falando sinceramente, eu duvido que o Renato acredite no que ele está dizendo. Não, porque é tão notório o jogo Claro de ontem. Posso falar uma coisa, Diogo? É tão notório, Duda, que ele está dando discurso externo. Enquanto a gente fala do Renato, a gente não fala que o Lucas Silva foi mal, que talvez o Darlan, como eu tenho defendido há um tempo, tenha que ser o substituto imediato do Michael e não o Lucas Silva, porque se o Grêmio tem um jeito de jogar, o mais parecido com o Michael é o Darlan. Né? Ou questões do time, Thiago Neves. Sim, mas tu fica com 2 volantes baixinhos. Ontem tinha um grande, Pedro. De Ontem verdade. tinha um grande. O que eu acho de verdade... Baixinho o tem que discurso ser do Renato repórter, de que nem o André Silva. O discurso do Renato de que ganhamos um Nessa título vai ser no ano e ninguém repórter. mais vai ganhar título, ninguém mais vai ganhar título esse ano, de verdade, pode entrar no vestiário sem ele perceber e dar um relaxamento absurdo pro Grêmio. Cara, vocês não tem mais responsa, velho. Vocês podem jogar o que vocês quiserem aí, não tem problema, porque cair, a gente não vai cair. É isso que eles pensam. Entendeu? Já ganhamos o título que disputamos. Nós estamos soberanos ao nosso rival. Meu velho, vai chegar uma hora que vai precisar jogar. Vai precisar jogar, vai precisar qualidade, vai precisar treinamento, vai precisar preparo físico. E eu não tô vendo isso acontecer. Mas Pelo que eu tenho Duda, visto do Grêmio, o Grêmio mesmo nós estando no início, tendo muita coisa pela frente, me passa a impressão que vai priorizar as Copas. O Grêmio já sabe que não vai ser campeão brasileiro. Não vai. O Grêmio está muito atrasado, 14º. Ah, mas a pontuação é 8 pontos, não sei o que, sim. Mas são 13 na frente dele. 13. Então, o Grêmio vai priorizar as Copas. O Grêmio, no início desse campeonato brasileiro, perdeu pontos e sabe que vai ser quase que impossível, vai depender de milagre para brigar por título no campeonato brasileiro. Vai ter que fazer uma campanha. Olha, eu nem sei o percentual, mas é coisa de 80%, 85%. Isso é inviável. Então o Grêmio vai priorizar as Copas. O Campeonato Brasileiro vai jogar para chegar ali no meio da tabela, brigar lá por Libertadores. Título é inviável, impossível. Mas para brigar por essas Copas ele vai ter de achar um time, porque aquele Grêmio acabou. Aquele Grêmio de 17, 16 até 18 acabou. Hoje restaram Jeromel e Kahneman, e o Jeromel, a desconjuntura do Grêmio, a desmobilização do Grêmio, a desorganização, melhor dizendo, ele é tamanha que o Jeromel é driblado todos os jogos. O gol do Caxias... Ele tá exposto, né, Léo? O gol do Caxias, que foi anulado, o gol do Ivan é uma falta do Jeromel no Bruninho. Quanto ao Sport, eu não vou lembrar o jogador, o Jeromel também foi batido. E ontem, o gol de cabeça agora em cima dele. Ele está exposto. É porque ele está exposto. Ele tá exposto. Não, mas o gol de cabeça agora, que o Duda tá lembrando, é um escândalo que aconteceu no gol de cabeça. Escândalo. Porque apareceu na televisão direitinho. Fora da área, né? O goleiro desesperado chamando ele que tá livre. Incrível. E ninguém deu bola pro goleiro. Acredita, né? Tá errado. Ninguém deu bola pro goleiro. Tu falaste das entrevistas, Davi. E se a gente recuar e no momento em que o Grêmio vencia e que o Grêmio estava muito bem, jogando e sobrando, as entrevistas do Renato eram parecidas com as de agora. A diferença é que agora o Grêmio não está ganhando. O Renato nunca analisou taticamente, o Renato nunca aprofundou. As entrevistas do Renato eram mais de frases de efeito, de colocações. Aí quando o Grêmio jogava mal era o soninho, era o nananeném. O Renato nunca foi um cara de aprofundar um pouco na entrevista, a característica dele. Mas não tem problema admitir que tá mal. Mas assim, o Renato não mudou em relação ao que estava ganhando. As entrevistas do Renato me parecem as mesmas. Eu ia adorar ouvir o meu treinador admitir que tá mal e apontar os erros. Mas claro, né? Claro. Mas é o pior momento do Renato, Léo, como Sim, treinador. Não, concordo contigo. Agora que ele precisa mostrar que mudou. Sim, antes ele não precisava, ele estava bem. As entrevistas dele, e quando o Grêmio tinha o revés, era sempre uma justificativa. Hoje deu soninho, hoje deu nananeném. Sempre tinha uma frase de efeito. E agora, quando está no momento de baixa, ele não muda. O Renato é o mesmo. A entrevista, o teor do Renato, a gente não vai para a entrevista tratar, abordar. Não, o Renato é isso. É a característica dele. Vou te dizer uma coisa, com esse tempo que tá, com esse nheco varifum aí que tá fazendo aí do tempo, que bom ter um soninho hoje de tarde. Pô. A live.
Mas no Claro. jogo do Grêmio não dá, né, Pedro? Meu Deus, fala, A gente Gabá. estava falando dos jogadores fora aí. Esse jogo de quinta-feira contra o Bahia vai ser duríssimo pro Grêmio. Olha a lista dos jogadores que estão fora. Porque os Começa dois por quem zagueiros- vai jogar, eu acho, o Gabá. Pois é. É. Bom, o Jeromel e o Kahneman, suspensos, vão ficar de fora, né? Bom, além disso, o Vitor Ferraz não volta, o PP não volta, o Maicon não volta e o Jean-Pierre não volta. É muita gente importante fora. Muita gente. Ah, Pedro, eu vamos vou fazer fazer uma projeção Tinha de time. dorsal, né? Jeromel, Kahneman, Maicon, Deixa eu só dizer. Jean-Pierre. Deixa eu deixar uma manchete. Deixa eu deixar é Isso. ótimo, mas deixa eu deixar uma deixa eu manchete deixar, para é depois muito do bom. intervalo, Ah. Pedro. É que não é para sempre e pode ser revertido em até 2 rodadas, mas neste momento, de modo geral, o Grêmio perdeu a mão. Perdeu a mão no condicionamento físico, nas contratações, no rendimento em mas campo que mau e humor perdeu desse a mão, programa Pedro. hoje. Eu vou te dizer por que perdeu a mão neste momento, pode reverter logo adiante. Tá. Perdeu a mão, inclusive, porque o texto que a torcida do Grêmio sempre comprou do seu treinador, daqui a pouco a bola vai entrar e outros que tais, neste momento, nas redes sociais, que são as nossas amostragens, e nos contatos que a gente tem com as pessoas que torcem pelo Grêmio, a torcida gremista não está mais comprando esse texto do treinador. Então, Tá mesmo bom. que ele tenha costas Eu largas também. e tudo para poder bancar, a torcida não compra mais, Pedro. Eu também não entendo esse mau humor com o Grêmio. O Grêmio, afinal de contas, é o 14º colocado, ganhou um jogo, empatou 5, não há motivo para isso, não há. Pedro, Claro que não. Guerrinha, bom. são Aproveite, quase olha aqui, ó. 80, Pedro. Quase 80 bolas na área em 2 jogos. 80, vamos combinar que eu preciso pô, indicar com vocês, né? Olha aqui, aproveite a Expo IESA. Ainda tá valendo, hein? Nissan Frontier, biturbo, diesel, automática, super desconto de R$30 mil para produtor rural e CNPJ só na IESA Nissan. Linha Aurora Reserva, vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil, Aurora Reserva, da Serra Gaúcha para o Brasil e para o mundo. Aprecie com moderação. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia e a Frigelar, frigelar.com.br. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. 9 minutos, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. O que te coloca diante da situação do Grêmio aí? Olha, Pedro, é que quando eu vou para matemática, que é um assunto que eu nem domino, mas você é melhor do que eu que nisso e vai certamente me socorrer. Quando você enfrenta o Sport Recife e o Atlético Goianiense, que são 2 times que estão na parte baixíssima da tabela, e contra essas equipes você faz 1 ponto em 6, o seu discurso pós-jogo não pode ser: daqui a pouco a bola vai entrar e eu confio no meu grupo. Porque nenhum torcedor e nenhuma torcedora a essa altura, passado todo esse tempo, confiará nesta frase, porque essa frase é conjunto vazio. Ela não lhe entrega nada, ela não lhe diz por que a bola vai começar a entrar. O torcedor e a torcedora do Grêmio hoje não tem nenhuma esperança de que a bola comece a entrar, porque não há elementos que deem a ela essa certeza. Não há uma evolução de um jogo para o outro. Do Sport Recife para o Atlético Goianiense, por mais que se compreendam as perdas do Grêmio, e aí entra o que o Davi dizia há pouco, e o Duda falou também, é preciso investigar essa quantidade colossal de lesões musculares no Grêmio. O Guilherme Guedes saiu com dores musculares e nunca mais voltou para o time. Era contra o Novo Hamburgo no Gauchão. O Jean-Pierre teve 6 meses lesionado, 6 meses tratando de lesão muscular, Léo, e tem uma lesão muscular de novo agora. Mas para aí um pouquinho. Como é que isto acontece? Por que isto acontece? E quando o discurso, depois de 1 ponto em 6, contra times da zona baixa da tabela, eu confio no meu grupo e a bola vai começar a entrar, o torcedor e a torcedora, com toda a legitimidade, entram num estado parecido com o desespero. É isso que tu está dizendo aí, Maurício, eu achei interessante esse trecho do discurso. Um dia a bola entra. É como se a bola fosse uma questão de vontade. Andasse no próprio destino. Sim, a bola que decide. E Não, sem peraí, a bola definição vai de entrar calendário, de né, acordo Davi? com a ação de quem chutar a bola. Um dia de que pode quem ser, sei souber lá, no ano tratar que a vem. bola. O que é? Desculpa. Não, desculpa, Davi, te interrompi, mas é que não tem definição de calendário nesse um dia, né? Pode ser Não, pois daqui é, não, mês, assim, 2, não, mas 3, parece, 4.
parece um ato de vontade da bola. Não, a bola não quer entrar agora, mas mais tarde, um dia, ela vai decidir que vai entrar. Não é a bola que decide que vai entrar, né? Vai entrar ou não vai entrar dependendo do que o time fizer, do que o chutador final, pelo menos, fizer. Então, isso que tu está dizendo, Maurício, assim, esse tipo de entrevista, que é uma crença mística de que as coisas vão dar certo por algum motivo, que eu não sei qual é, sabe? Esse tipo de entrevista não diz o seguinte, diz, não, meu time realmente está mal, mas nós estamos trabalhando, nós vamos mudar algumas coisas. Sei lá, como disse o Duda agora há pouco, é legal quando tu vê um dirigente, um técnico, a pessoa que é responsável pelo andamento de um trabalho, estar preocupada com aquele trabalho quando o trabalho vai mal. E no caso do Grêmio, o trabalho está indo mal. O Léo falou agora há pouco do Everton, certo? Depois que o Everton saiu, o Grêmio ganhou um jogo só, que foi o jogo contra o Caxias lá, em Caxias. Só esse jogo o Grêmio ganhou. Então o Grêmio dependia da individualidade do Everton na frente e do Kahneman e Jeromel atrás e do Michael no meio. Se não tem isso, não é nem time, é um amontoado, é um troço amorfo que o Grêmio tem. A gente vê quando o jogo começa que o Grêmio não vai ter força e não vai ter mecânica para fazer alguma coisa na partida. Mas pois essa é a situação do Grêmio, né? É que essa questão física tem um outro fato, porque o Grêmio trocou a preparação física. Vocês lembram disso, né? O Grêmio tinha lá o Rogerinho, que era um preparador físico vencedor, e ele chegou até a trabalhar com o Tite na seleção brasileira, e o Grêmio, até com alguma surpresa para nós, pelo menos eu lembro assim de todos, o Grêmio trocou a equipe de preparação física, né? Hoje o preparador é o Márcio Meia. Aquela troca geral, né, Diogo? Saiu o nutricionista, saiu o treinador de goleiro. Saiu o Rogério, Godoy, o Rogerão. Mas a questão das lesões preocupam bastante. O Vitor Ferraz, 2 vezes. O Guedes, que agora completou 35 dias parado. O Paulo Miranda voltou, estava no banco ontem. Maicon, Jean-Pierre, o PP. O Diego Souza teve, voltou. Tem a questão de o Grêmio ser um time mais envelhecido, e é uma característica do time do Grêmio. O Renato sempre aposta em jogadores mais rodados. A gente tinha falado da questão dos Guilherme, Guedes e Jean-Pierre não entram nessa barca, né, Léo? Não dá para colocar apenas na cronologia do grupo, né? Tem alguma coisa acontecendo aí que pega a gente mais velha, mais nova, ou é um jeito de jogar do time, ou a preparação está devendo. Nós não somos especialistas nisso, mas o certo é que a preparação está devendo em algum sentido, porque os jogadores não estão a pleno e boa parte deles tem lesão muscular recorrente, no caso do Jean-Pierre e no caso, por exemplo, do Guilherme Guedes, que sai por dores musculares. Olha, eu não estou falando de estiramento, não estou falando de extensão, o boletim falava dores musculares, 35 dias fora. Eu ia complementar, Maurício, até nem relacionando a questão das lesões, mas principalmente é o que o Duda mencionou, de que o Grêmio cai de rendimento. Que o Grêmio parece um time que ele cansa. Né? Tem a questão do acúmulo de jogos, da idade, tem, mas não é só isso, né? É preciso o preparo físico do Grêmio investigar, porque se o time tem problemas físicos e nós estamos recém. Mas qual é o acúmulo de jogos, Léo, se eles são preservados a todo momento? Por exemplo, tu pega ontem, tá? Tirando o Kahneman e o Jeromel. Exatamente isso, Davi, que eu ia dizer. Se nós estamos com 45 dias hoje da retomada da pós-pandemia, tu imagina isso lá em novembro, dezembro. Tirando o Kahneman e o Jeromel, os outros são todos, eles rodam. O preparo físico do Grêmio tá deficiente por um outro motivo. O Grêmio está correndo atrás dos adversários agora. O Grêmio antes fazia o adversário correr atrás dele. Agora não. Agora o Grêmio corre atrás dos caras. O meio do campo do Grêmio precisa estar desesperado. Vocês mesmos estão dizendo aí que os zagueiros estão expostos. Por quê? Porque o Grêmio não tem a bola. E aí claro que tu vai fazer muito mais esforço, tu vai estourar com muito mais facilidade. Antigamente era o contrário. Quem estourava era quem enfrentava o Grêmio. Porque tinha que correr atrás do Grêmio. Agora não. Agora o Grêmio está correndo atrás dos caras. Ontem o Atlético Goianense fez o Grêmio correr atrás dele. Então isso tem reflexo na preparação física. O time tá sem a bola, ele tem que despender uma energia muito maior para tomar a bola. E acaba estourando. E o Grêmio fez um ponto. O Grêmio fez um ponto. Esse dado trazido pelo Maurício é importantíssimo. O Grêmio fez um ponto em 6 contra adversários inexpressivos. Ou seja, o Grêmio deixou de somar 5 pontos essa semana. E aí, aí vai sobrar a Copa do Brasil e a Libertadores em seguida, né, Diogo?
Não, para mim o dado mais assim assustador com respeito ao que a gente viu e o que a gente vê do Grêmio é quase 80 bolas na área em 2 jogos contra times do Z4. Para mim esse é o resumo clássico de que as coisas não estão acontecendo como antes. Mas essa questão que o Guerrinha colocou é interessante porque talvez, Guerrinha, o Grêmio não consiga, porque contra o Flamengo e o Corinthians o Grêmio conseguiu marcar alto e tal, não ganhou o jogo, enfim, correu atrás do adversário. Mas me parece que o Grêmio não consegue suportar isso muito tempo. E em quarta, domingo, nem pensar. Né? Não está conseguindo fazer isso. Tem uma notícia de agora aqui, Pedro. O Fluminense está perdendo o Evanilson, centroavante, né? Um dos destaques da temporada pelo Fluminense, está indo para o Porto, de Portugal. E o Fluminense vai ficar só com 30% dessa venda. Ele pertence para a Tombense, de Minas Gerais, que é um clube bancado por empresários. O Fluminense tem 10% dos direitos e 20% de taxa de vitrine. O Odair está perdendo um dos seus principais jogadores. O Fluminense joga contra o Flamengo, o clássico carioca, na quarta-feira, né? Ô Pedro. Ô Pedro, pois tu sabe que tem uma solução simples aí para combater esse mau humor aí que tu citas, que tá imperando no programa hoje, né? É só chamar, é só convocar o rei da chalaça aqui pra gente, né, poder ver tudo pela melhor ótica possível, a ótica mais positivista, né? E eu digo isso mesmo passando por um domingo onde o Internacional fez em 5 dias aquilo que eu tô tentando fazer em 10 anos e que é o teu sonho também, que é perder gordura, né? Então, em 5 dias, o Internacional enxugou essa gordura, aliás, pelos mesmos motivos pelas quais eu ganho, que é preguiça e falta de foco, assim, né? Só que pro futebol isso é uma consequência horrorosa, e para mim só corrobora com o meu peso, né? Mas, enfim, tem uma coisa que me chama a atenção e que eu gosto muito no Kudê, é que realmente nas entrevistas dele, ele consegue expor para o torcedor que ele está insatisfeito porque ele está enxergando os erros e ele cita esses erros, né? Tipo assim, ontem eles uniu lá o copinho de água mineral, lá o copinho plástico lá de água mineral e foi embora indignado pro vestiário porque ele tá vendo esses pontos escorrerem pelos dedos, né, de um esquema que ele está tentando fazer com que vá até... Exato, mas mesmo assim, né, é que a diferença lá contra o Palmeiras é que a gente fez o gol aos 47, 48 e tomou aos 50. Se fosse invertido, o Palmeiras tivesse feito aos 48 e nós empatado aos 50, o gostinho seria diferente do empate mesmo, né? Mas é que ontem, Rafael, ontem tem uma coisa que me parece que é preciso relativizar. O Internacional fez uma partida muito longe das suas melhores partidas, mas também muito longe das suas piores partidas. O Inter fez uma partida mediana que era suficiente para ganhar do Bahia. E ontem especialmente, e aí eu quero ter o cuidado de dizer que ninguém merece ser preso na cruz ou queimado feito bruxa. Mas não há como escapar das responsabilidades individuais quando uma derrota ou um resultado ruim decorre diretamente de uma ação individual infeliz. Eu vou citar o goleiro Marius, do Liverpool, que falhou em 3 gols dos 3 que o Liverpool toma contra o Real Madrid numa final de Liga dos Campeões. É impossível dizer que naquela derrota não teve o papel preponderante de um goleiro que falha em 3 de 3 gols que o seu time toma. Vamos trazer, por exemplo, que custou o emprego dele, né? Tanto é que ele foi substituído imediatamente pelo Alisson e deu no que deu, né? Mas eu quero trazer esse exemplo, Rafael, desculpa ter lhe atropelado, eu quero trazer esse exemplo para ontem, porque ontem, quando o Internacional, de fato, deveria prender a bola, mas não prendeu, trocou golpes com o Bahia quando melhor era ter ficado com a bola, tudo isso é verdade. Mas ainda assim, o Internacional tinha, faltando 1 minuto para o final da partida, ganho o seu jogo. E o time do Internacional estava marcando no seu campo defensivo e cometendo uma falta na intermediária que o máximo que poderia render era um cruzamento para dentro da sua área. E é nesse momento que um jogador defensor tem uma atitude infeliz, uma tomada de decisão infeliz e comete um dos pênaltis mais infantis que eu vi no futebol profissional de todos os tempos. Porque o Rodinei faz um pênalti preventivo, Pedro, eu nunca tinha visto. Uma bola que não estava indo na direção do Inter, não estava indo para a área do Internacional, o Rodinei coloca a mão no peito do cara e ele dá e por baixo ele dá um rapa no jogador, no Elber,
Ele faz um pênalti por cima e por baixo no lance onde a bola não está indo para a área do Internacional. Então ontem, especialmente, embora o Inter não tenha jogado boa partida comparado aos seus melhores desempenhos, é impossível deixar de dizer que o resultado de ontem decorre diretamente de um erro pessoal, de alguém que comete um pênalti que em futebol profissional não se pode cometer, que foi o caso do Rodinei. Esses 2 pontos perdidos, eles vão diretamente para a conta do Rodinei mesmo, por essa atitude juvenil mesmo, né? Esse tipo de situação, ela é inadmissível dentro do futebol profissional, que agora ainda tem o auxílio do VAR, né? Que como diz o Pedro, pega até bocejo do jogador, né? Então, agora, por exemplo, o lance do primeiro gol foi um erro coletivo, que o primeiro erro foi realmente do menino, do Zé Gabriel, mas é um menino, e o próprio Cudê falou que os jovens eles vão aprender errando, mas na sequência do lance do Zé Gabriel, o Cuesta poderia ter dado um bico, poderia ter zunido a bola e quis dar aquele toquinho ali que foi o mesmo que o Everton Ribeiro fez no gol do Flamengo. Assim. Então ali não é hora para dar um toquinho para jogar bonito mesmo, ali é uma hora para dar um bico, assim como o Moisés tinha que ter dado um bico no lance contra o Palmeiras, no final do jogo contra o Palmeiras. O toquinho é para quem sabe, né? Mas o... Não é pra qualquer um. O Cuesta até sabe. Mas o Cuesta sabe, só que na hora ele não julgou isso, né? O Cuesta não aconteceu. O pênalti no Cuesta não aconteceu. Agora eu vou te dizer... O Cuesta, o cara encosta no Cuesta, não encosta. E ele se joga, nitidamente ele se joga no adversário. Assim como não aconteceu aquela falta que lá no final do jogo, do Peglow no Rossi, que é muito parecida. O Peglow encosta no Rossi e o Rossi se joga. E em seguida, quando ele está para cobrar a falta, o VAR vê o lance do pênalti e marca o pênalti. Eu acho. Mas olha só, eu acho que no lance o VAR está se intrometendo numa questão que é interpretativa. E essa é uma mudança. O VAR não pode se meter em questões interpretativas. No lance do Cuesta tem um empurrão do Gregory nas costas do Cuesta. E eu ouvindo ontem o Diori disse assim, e olha, eu estou entrando numa área que não é minha, hein? Eu não sei se teve força. Amigo, empurrão é empurrão sempre, com força ou sem força. É empurrão. Eu não sei se teve a força necessária. Ele toca nas costas do... Mas o toque no ar, tu imagina tu no ar, eu te toco, o que vai acontecer? Tu vai te esborrachar. Ele se jogou. Tu vai te esborrachar. Não, ele está no meio de 2 jogadores, ele tem o toque nas costas dele, sim. A televisão mostra por vários ângulos ele isso. Ele encosta, o cara encosta e ele se atira. A dúvida do Diori, a dúvida do Diori é se o empurrão tem a força necessária. E eu vou dizer aqui, empurrão é empurrão. Mas o Guerra, empurrão pode ser um empurrão leve ou um empurrão, ele te tira do lugar. Pois é, mas essa percepção ela não pode ser da TV. Essa é a percepção do campo. Do campo ele marcou o pênalti. Ele marcou o pênalti. Sim, então, mas no campo ele marcou o pênalti. Entendeu? Ela está dizendo que não precisava ir ao VAR, é isso, né, Léo? Não entrando no mérito se foi pênalti ou não, Maurício. O VAR no Brasil, o VAR no Brasil, não é mecânica. O VAR no Brasil ficou na dúvida. Mecânica é de quem está no campo. O VAR ficou na dúvida, tanto que ele passa um tempo ali, Davi, discutindo e ele ficou, na dúvida. É incrível. Como é que vamos fazer o seguinte, Davi, me dá um tempinho aqui, eu te chamo logo depois do intervalo comercial, que está chegando a hora aqui, e deixa eu te lembrar que tu não pode esquecer que hoje à noite tu tem que chamar o Galeto Mamma Mia, para fazer aquela refeição tranquila, gostosa. É só ligar 30 mil. Ou se não quiser o Galeto, pode ser a pizza do Mamma Mia também, que é extremamente deliciosa. A LG... Segura o vinagre agora, né? Segura o vinagre, deixa o vinagre de lado. Isso. LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959, envolvendo 4.000 famílias no Rio Grande do Sul. E a Tintas Killing, hein? A tinta gaúcha, tinta do Rio Grande. Voltamos logo depois dos comerciais e das notícias e vamos falar um pouco com a primazia para Davi Coimbra do VAR, né? Vamos falar sobre isso. Até daqui a pouco. Uma hora mais
4 minutos, estamos de volta com... Aliás, 2 horas mais 4 minutos. O nosso sala de redação para Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, Ruder Segurança para seus condomínios, tranquilidade para você, ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, e Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Andressa Xavier nos colocando aí mais informações do jornalismo. De olho, Pedro, lá na Europa, porque a Itália teve um número crescente de casos de coronavírus na última semana, pois agora voltou a cair. Caiu pelo 3º dia seguido. Ainda assim, são 12 vítimas fatais nas últimas 24 horas para o país que tinha ficado sem registros novos e tem mais de 1.108 novos casos. Uma segunda onda que começa a preocupar também a Espanha, que bateu um novo recorde no fim de semana, com mais de 10 mil casos registrados em 24 horas, e seguem os pedidos de cuidados por lá, na Europa, que está numa fase diferente da que nós temos aqui no Brasil. Muito bem, Davi Coimbra, o que tu tens a dizer sobre o VAR? Não, o VAR no Brasil, ele está estragando o futebol. Ele simplesmente isso, em nome de uma justiça que eu nem sei se é necessária, para falar a verdade, porque os erros continuam acontecendo mesmo com o VAR. É verdade que impedimento, por exemplo, é quase que impossível de acontecer. Mas, em geral, tem acontecido erros. Porque tem muita questão interpretativa do juiz. Tá? Mas o pior não é isso. O pior é que, em nome dessa justiça aí, se trunca o jogo, paralisa o jogo. 2, 3, 4, 5 minutos que não são repostos depois, e mesmo que sejam repostos, aquela paralisação ali, ela matou o jogo, sabe? Ela mata o jogo. E o árbitro fica ali com aquele dedo na orelha, porque ele não vai lá olhar o lance, então, já que o VAR tá fazendo sua consulta, vai lá o árbitro olhar também. E o VAR, além de matar o jogo, ele está matando o jogo e está matando algumas funções do jogo. O bandeirinha, por exemplo, o bandeirinha hoje é um inútil. Ele está mais para atrapalhar do que para ajudar no jogo. O Davi tem um problema especial do VAR que me parece, que é o seguinte: quando ele demora demais, primeiro, ele está sendo chamado indiscriminadamente. Segundo, quando ele demora demais, a reação que ele provoca nos jogadores que já estão com a cabeça quente da disputa e da competição é que o cara está procurando alguma coisa para anular o gol. Se é um erro evidente, a máquina vai ajudá-lo, como faz o impedimento, como você bem disse, e dali em diante acabou o assunto. Quando a demora é para fazer aqueles risquinhos, o azul e o vermelho, você tem que compreender porque há uma máquina trabalhando para evitar um gol impedido. Até aí tudo bem. Mas quando você vai no lance de pênalti, num lance de expulsão, que o cara deu amarelo, mas o VAR recomenda o vermelho, essa solução, Davi, ela tem que vir mais rapidamente, porque do contrário os jogadores... Aliás, outro dia subiu o som disso no estádio vazio. Tu tá procurando alguma coisa para anular o gol, disse o cara. Por quê? Porque a demora eu não estou vendo o que a máquina me chamou para ver. Então, o que eu estou fazendo ali se eu não estou vendo? Se eu preciso ficar tanto tempo, não é claro, vale a minha interpretação. Do contrário, o jogo para, os jogadores ficam mais irritados, a próxima dividida alguém vai subir no alambrado. Tem razão. O VAR é irreversível, tá? Ele vai estar no futebol para o resto da vida. Mas o nosso ajuste aqui é torná-lo mais ágil. Muda o método, né, Maurício? Aquele negócio do juiz ficar ali com o dedo no ouvido, por exemplo, ele fica ouvindo o que os caras estão falando entre eles, suponho. Tem 6 caras na sala do VAR. Olha, acho que foi pênalti. Não, acho que não foi. Acho que foi. Vai lá e olha. Aí o árbitro vai lá, olha de novo, toma a sua decisão. A decisão tem que ser dele. Ele que é o árbitro do jogo, poxa. Com relação a nós aqui, claro que não, mas com relação a dirigentes e jogadores, eu só vejo reclamação do VAR quando é contra. A favor eu não vi nenhuma reclamação ainda, ninguém fala, aí elogiam pra caramba. Agora quando é contra, tá ruim. Né? Pois claro, então vamos voltar pro tambor batendo, vamos voltar pro sinal de fumaça, não tem como, sabe? O VAR não veio para resolver o erro da arbitragem. Quanto a isso, as pessoas que eram mais fortemente contra o VAR, tá tudo certo, vai continuar o debate de arbitragem, vai continuar a discussão na segunda-feira, tudo certo. Ele só vai tentar diminuir as barbaridades que tinha do árbitro com o olho humano não conseguir enxergar o óbvio. Isso. É que teve um aumento, né, nas interrupções do jogo. Está se pegando mais, o VAR está trabalhando mais. E aí ele está indo contra aquela ideia do VAR, que é máxima eficiência e mínima interferência, né? E está interferindo muito no jogo. Tá parando demais e o tempo... Sim, mas isso é uma orientação nova? Isso é uma orientação nova do Gaciba? É uma orientação nova porque se passou, e aí o Esporte Espetacular ontem, até tô vendo aqui de novo a reportagem,
O Esporte Espetacular fez uma bela reportagem sobre isso, com dados, com números, e há uma orientação, e eles mostram uma palestra online do Gaciba para os árbitros, de que a partir desse ano o lance interpretativo também era para ser consultado no VAR, que o VAR também ia interferir. Então isso é uma novidade. Eu acho também que a questão de os estádios estarem vazios dá uma tranquilidade maior para que o VAR seja acionado. Entendeu? Se o estádio está lotado, tem aquela pressão, aquele clima, eu acho que parece que apressa muito a decisão do árbitro. O estádio vazio, ele permite que o árbitro trabalhe com um pouco mais tranquilidade e seja mais criterioso e olhe mais os lances. Né? E realmente, neste ano, são 7 rodadas do Brasileirão, tem muito mais paradas, tem muito mais análises de lances no vídeo. Mas o método está errado, Léo. O jeito que eles estão usando o VAR está errado. Está errado. Em primeiro lugar, não dá para entender o juiz parado no meio do campo ouvindo o que eles estão vendo. Vai lá olhar também, então. Dá uma corridinha. Né, a corridinha dele leva 5 segundos para ir até ali na televisãozinha, ele vai ver também. Sabe? Pois é isso que eu ia salientar também, né? Tipo assim, toca no ouvido do juiz e diz, para tudo e sai correndo, aí vai até a cabinezinha dá uma lá. Olhada ali. Antes que o gatinho encha ela de chute. Sim, porque agora tá assim, deu problema. Aí o juiz para e fica ali, fica trovando, aí vem um jogador, ele vem outro, ele fica ali, fica ouvindo. Leva 2 minutos. Mas depois daqueles 2 minutos, aí que ele vai correr e olhar. Ô Davi, tem um negócio que eu demoro a entender, aqui tá falando um varista. Eu sou varista, eu acho que tem que ter, porque a máquina ajuda a diminuir as injustiças. Mas varista desde que bem aplicado. Por exemplo, eu não consigo compreender, e nunca ninguém conseguiu me convencer, por que, além do operador da máquina e além do árbitro de VAR, por que é preciso haver outros 2 auxiliares? Para fazer o debate demorar mais. Não, mas aí, Pedro, aí é mesa de bar. Aí eu peço um engradado de cerveja e a gente discute futebol até entardecer. E não é para ser mesa de bar. Né, Maurício? Eu não peço cerveja, eu peço um vinho da cooperativa Aurora. Perfeito, fechado. Pedro. Mas o que não pode é você ficar debatendo um lance. Você tem que ter um juiz de campo, você tem que ter um juiz de VAR que está treinado para isso e o operador da máquina. Se o operador tiver que ficar repetindo até você perder a dúvida, não tem problema, ele está ali para isso. Agora, auxiliar de VAR, os caras começam a discutir o lance. E aí é debate esportivo do sala de redação. Aí não faz sentido. O que aconteceu no jogo do Grêmio ontem, né? O árbitro para o jogo, faltando 1 minuto, e fica discutindo, debatendo. Mas é muito estilo dele, eu acho, hein, Léo? Mas enfim, só para trazer um número, Diogo, que eu estava procurando aqui, eu não queria dar o número errado. E nas 7 rodadas, tá? 62% é o aumento em relação ao ano passado de consultas ao VAR. Dá uma média de 2,57 por jogo. Tá? Por jogo. É 1 minuto e 50 a média de parada de jogo para o VAR. Média, tem jogos. E tem que acabar esse negócio. 8 minutos. Tem que acabar esse negócio aí, de o cara pede o VAR, e aí todo mundo cerca o juiz também. Entendeu? Tem que acabar. Não adianta nada, é verdade. Isso aí só tumultua. Aí o cara diz, para aí, eu não estou ouvindo, para aí um pouquinho. Para, rapaz, para aí, o cara está falando comigo. Isso aí atrasa tudo. O jogador tem que se conscientizar que ele é profissional. Se o VAR foi chamado, é porque alguma normalidade ele viu. Bom, se ele viu alguma normalidade, cabe ao jogador aguardar a decisão e cumpri-la. Pronto, acabou. Deixa o cara trabalhar assim, isso em todos os lugares. O cara começa antes. O senhor não vai lá olhar o VAR, né? Não houve nada. O senhor viu que eu fui na bola, não fui no cara. Não, calma, amigo. Deixa, o cara tá ali para isso. Isso também acaba enchendo o saco de quem está vendo. É muito demorado. Define logo. Mas o jogador está com a cabeça quente ali no lance, né? Não, mas essa é uma característica. Mas é só o brasileiro, né? Só o brasileiro. O europeu não está com a cabeça quente. O europeu fica longe. Ele está de longe. Espera a decisão do árbitro. Mas é difícil. O cara tá ali, então, o europeu talvez não vá tanto, porque os caras não usam tanto o VAR lá. Não é por isso, Davi. É a conscientização de que o cara decidiu ali, tá decidido. Não, tu quer debater com o cara ainda.
Sim, mas o VAR está usando para questão interpretativa. Eu vou te dar mais um detalhe para ti. O cara, quando vai ao VAR na beira do campo, tu pode notar que vem jogador dos dois times junto com ele para olhar. Não, meu filho. Vai cuidar da tua vida. Sim, mas como o VAR está sendo usado para questões interpretativas, quer dizer, tem um debate entre os caras do VAR e o juiz. Porque eles ficam 2, 3 minutos conversando. Não, isso tá errado. Conversa durante 2, 3 minutos. Foi, Pedro? Eu acho que não foi. Aí o outro diz, eu acho que foi, hein? E aí eles ficam debatendo aquilo. Então quer dizer, então o jogador vai lá, não foi. Não, mas aqui o cara vai tentar convencer. Eu também acho que o árbitro tem que ir ao monitor. Concordo contigo, tem que ir ao monitor. Agora, ele tem que ter o mínimo de respeito dos profissionais que estão dentro do campo. Esse ponto é importante, viu, Davi? Porque me parece, aí a gente entra numa questão muito maior que vai demorar muito além de um sala de redação que termina às 2h30. Nós temos no futebol brasileiro reflexo daquilo que a gente tem na vida social e política da gente. E, de modo geral, nós estamos no momento do mais absoluto desrespeito à autoridade. O que se faz num campo de futebol, as expressões que os jogadores usam para lidar com a arbitragem, que é a autoridade daquele jogo, parece que estão jogando casados contra solteiros valendo engradado de cerveja. E isso é cultural, se despreza a autoridade do jogo. E aí, em relação ao europeu, lá os caras têm outro tipo de lida com a autoridade. Bom, eu quero amarela, Pedro. Dá cartão amarelo, Pedro. Só um detalhe importante sobre VAR. Semana que vem volta a Copa Libertadores da América e não tem VAR na fase de grupos da Libertadores. O jogo vai ser melhor. Só a partir das oitavas de final. Tá feliz. Não vai ter aquelas paradas chatas. Davi tá feliz. Não pode reclamar de árbitro, viu, Pedro? Não pode reclamar de árbitro. Mais gritantes. Se tiver erro de arbitragem, não pode reclamar daí. Erro. O futebol é um jogo de erros, rapaz. O centroavante entra na cara do goleiro. O VAR mas tem não erro para também. 5 minutos com aquela chateação, só tu e o Maurício para gostar disso. Vocês são chatos. Tu não pode reclamar de VAR, Pedro. Não vai poder. Tem que ficar quieto. Olha aqui. O ouvinte Giovanni Maratonista, lá de Pelotas, e o Sérgio Stiefelman estão me mandando correspondência e fazem muito bem para lembrar que hoje o Brasil de Pelotas, com 2 vitórias consecutivas dentro da Série B, está completando 109 anos. Tá muito legal? Justo. Parabéns, então, Chavante. Para toda a torcida Chavante, para o Giovanni, para o Sérgio Stiefelman, o nosso grande abraço e que o Brasil continue com essas vitórias aí. Ganhou do Náutico no último... Náutico e Cruzeiro. Claro, Náutico e Cruzeiro. Cruzeiro, duas vitórias consecutivas dentro do Bento Freitas. Muito legal. E vamos torcer pela recuperação do Brasil na Série B e que ele continue por lá. Eu costumo dizer que o torcedor do Brasil, o torcedor do Pelotas, eles torcem para o Brasil e para o Pelotas. Depois eles torcem para outros. Mas o ponto de partida deles são os dois da cidade. Eu tenho um amigo meu lá, o Paulo Barbosa, que também me escreveu hoje me lembrando dos 109 anos do Brasil. E eu não estou tranquilo, porque eu torço muito para o Brasil também, eu tenho afinidade com o Brasil. Mas já melhorou a coisa, já melhorou. O Brasil luta para não cair. Precisa começar a ganhar como fez agora os seus jogos dentro do Bento Freitas. Fazendo isso, escapa com tranquilidade para terminar o estádio. E parabéns também ao Juventude, ao Ipiranga e ao São José, que mandaram bem demais na rodada. Pedro, se eu aproveitar aqui que o Grêmio precisa de crédito para voltar a ganhar, que o Inter está com crédito, que tu precisa de crédito. Olha o homem do gancho, rapaz. Para lembrar do Cicobi, Pedro, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, não para, todo o crédito. Tá bom? Sobre VAR e sobre a atuação do Bandeirinha, o Duda Pinto manda lembrar o seguinte: bandeirinha que nem teta de homem, não serve pra nada. Voltamos em seguida. 21 minutos, o conhecimento prepara para a vida, escolha a qualidade, escolha Facate. Tintas Killing, a tinta gaúcha, vida sólida por natureza, e LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Eu falei com um amigo meu que tem um restaurante aqui em Porto Alegre para ele comprar bastante carne, porque o Ceará vem aí e o Gordiola, olha, o Gordiola tá pesando 150 quilos, que loucura que tá aquele homem, rapaz. Vocês viram na Esse tá com gordura para queimar, Pedro. Esse tem gordura para queimar. O Inter pode não ter, mas o Gordiola tem. Ele tá fora do jogo, Pedro. Tá suspenso, né? Ele também? Foi expulso. Mas ele vem pela carne.
Mas ele veio pela carne. Ô Pedro, Falaram os magrinhos do programa. Não te mete, André. Essa deu uma enquadrada, coisa mais linda, hein? Pior é que foi enquadrada com talento. Pior é isso. Falaram os vegetarianos, André. Só vegano na bancada. Vegano. Tá pressa. ô Pedro, Eu tô o aqui Diogo pé da vida com o VAR, Pedro. Eu tô invocado com o VAR e com o Jory Vasconcelos. Eu quero Vocês pegar estão os me dois e irritando porque eu odeio esse VAR, eu odeio esse negócio aí que a Eu gente não pode também. nem saber do que eles estão discutindo, por que tem dedo na orelha, no ouvido lá, por que tem... A gente não sabe de nada, a gente não vê, e na hora que a bola entra ou não entra lá no gol do Inter, ninguém sabe se entrou ou não entrou, porque o VAR não mostra também. Só o Jory pra gostar disso. Não, vou te dizer, né? Alguém tem que fazer alguma coisa a Pedro, respeito desse Diori. Isso. Te vira, Davi. Pedro, Que deixa eu é? aproveitar uns O minutinhos Diogo pra falou falar da situação gauchada ali. O Diogo falou da gauchada, Gabar, só pra não deixar passar. O Ipiranga venceu o Tombense, vice-campeão mineiro, por 2-0 e já está Em casa. na zona de classificação no grupo Tá no dele G4. na Série C. De médio. G4. O Tom Benz, E esse hoje- deu um trabalho danado pro Atlético Mineiro, hein? Sim. Mas caiu. exato. Mas caiu. Não, E o Juventude tocou 3-1 lá no Oeste, olha. No Oeste que foi é um lanterna, chocolate. Mas o Oeste é foi um lanterna. chocolate, Pedro. É. Tudo bem, mas fez, né? Deu. Não, fez, claro. Fez um o que tinha que chocolate. fazer. Pegou o ruim e tocou É. numa carroça neles, claro. São José empatou com o Ituano. Só ia aproveitar para falar do, Que é, Gabardo? do Cavani, desses minutinhos finais aqui, Pedro. O Cavani voltou para a Europa. Ele estava na fazenda dele aqui em Salto, no interior do Uruguai. E tem alguns detalhes importantes, porque no final da semana passada veio essa bomba lá do jornalista argentino Sebastián Schurr, que falou que tinha um acerto do Grêmio com o Cavani. Mas não existe acerto, né? Pelo que eu busquei de informações, o Grêmio está consultando a situação dele, está tentando ver o que pode acontecer. O Cavani voltou com seu irmão, com seu empresário, para Paris, e aí tem um detalhe importante. Ele tem até o dia 5 de outubro para definir a sua situação, que é a data que termina o prazo de inscrições para a Liga dos Campeões da Europa. O que chama a atenção é que em quase 2 meses ele teve propostas do Benfica, do Atlético de Madrid, da Internacional, ele não aceitou nenhuma. Isto é visto por alguns empresários com trânsito do futebol internacional como um sinal de que ele poderia aceitar voltar para a América do Sul, e aí teria a possibilidade do Grêmio, do Boca Juniors, do Peñarol, para encerrar a sua carreira aqui, com um salário menor, até porque ao longo da Ganhando sua 25% do que ganharia na Europa, né? É verdade, Pedro. Ao longo da sua carreira, o que os especialistas do mercado internacional apontam é que o Cavani já acumulou, ao longo da sua carreira, cerca de 750 milhões de reais em salários. Só no Paris Saint-Germain foram 7 temporadas ganhando 6 milhões por E eu mês. que não ganhei nem a metade disso ainda. Pois é, Pedro. Aí não daria para ser... milhões? Metade. Eu não Milhões. joguei Milhões. 5%. Não, peraí. Mas na próxima live tu ganha, Pedro. É só fazer mais uma. Mas olha, Não, mas peraí, eu Pedro, só não ganha repetindo esse metade. dado aí, Gabardo. 750 milhões ele acumulou? 750 milhões de reais. O Davi, se a gente fizer aqui o cálculo, ele passou 7 temporadas no Paris Saint-Germain, ganhando 6 milhões por mês. 6 vezes 12 dá 72. Vezes 7, só no Paris Saint-Germain, 504 milhões de reais só em salários. Meu Deus. Mas deve ter gasto para comprar arroz e feijão, deve ter gasto uns 300 Sim, mas ele mil. gastou alguma grana também, né? Tem isso. Comprou arroz e feijão. Comprou arroz, comprou feijão, ele teve? Não, mas Ou seja, ele tem na fazenda dele lá, Davi, ele não gasta com isso. Ele planta. Mas ele voltaria só para cuidar da fazenda, então. Ele até a luz paga, ele não faz gasto, mas por mim que não. Espetacular. Ele tem aviãozinho, que ele vem pro Uruguai. Ele tem bola para jogar na Europa, ele não tá em fim de carreira, assim, só se ele desistir de jogar futebol, porque ele tem mercado para jogar na Europa ainda um tempo, ele não tá Ô, em Gabardo, queda. Mas não é desistir de ele jogar não futebol. Mas ele não recebeu uma proposta da Juventus?
Nesse momento ele tem uma proposta. Bom, proposta ele tem, já teve do Benfica, do Atlético de Madrid, da Internacional de Milão, tem essa da Juventus agora. Isso que está chamando a atenção, ele saiu do Paris Saint-Germain no final de junho, e até agora não definiu nada na vida dele. Já se passaram aí 2 meses e meio. Mas com 750 milhões na conta, né, cara? Não tem pressa para definir nada. Ele tem alguma conta para pagar? Então, assim, alguns empresários entendem essa demora para definir o futuro como um sinal de daqui a pouco ele estaria disposto a aceitar voltar para a América do Sul. Repito, é dia 5 de outubro, o prazo final é para inscrições para a Liga dos Campeões da Europa. Hoje é dia 7 de setembro. Então, em 27, 28 dias, ele tem que definir o futuro dele. Pois é. Mexeu nos aguardar essa informação do Sebastian Sur. Hein? Ô Pedro, e já pra que terminar. O assunto é centroavância, para terminar, já que o assunto é centroavância, assim como eu falei que os 2 pontos perdidos ontem e no Beira-Rio vão para conta do Rodinei, o pontinho ganho tem que ir para conta do Abel Hernandes, viu? Porque ele tirou uma bola com de cabeça, que ela já tinha passado o lombo, ele estava em cima da linha, ele tirou a bola que selaria uma derrota, né? E ele em 10 minutos, ele fez algumas jogadas que mostram que realmente ele pode vir realmente a ser um acréscimo muito grande no ataque do Internacional, inclusive se houver uma parceria com o Leandro Fernandes, que eu tenho certeza que se ele recebe aquele passo de calcanhar, o Leandro Fernandes teria de repente até um sucesso maior do que foi o que aconteceu na sequência do lance. Tem 3 lances do Abel que entrou no final da partida. O primeiro, ele faz um cruzamento que o Bosquilha não consegue completar para dentro do gol. No segundo, ele dá um toque pro Marcos Guilherme, deixa o Marcos Guilherme na cara do gol e o Marcos Guilherme consegue adiantar a bola e dar pro goleiro. E no terceiro, ele salva de dentro do gol, era a vitória do Bahia, e ele tirou lá de dentro. Impressionante esse pontinho. Esse pontinho vai para conta dele, então, né? Em 10 minutos já ganhou um pontinho para nós. E o brabo também, ti, né? Do primeiro ao 7º lugar da tabela, tirando o Internacional, todos os outros 6 venceram, né? Então todo mundo cresceu 3 pontinhos e nós ficamos nessa perda de gordura O que foi para minha conta, doutor Rafael, que eu tenho que dizer, agradecer no microfone, é que na primeira frase do primeiro parágrafo da coluna de Pedro Ernesto Denardim, eu estou lá citado pelo Pedro, falei para toda a minha família, vão fazer uma janta para mim hoje à noite. Isso. Não, então, nós todos fomos citados ontem na live do Pedro Ernesto, galera. Pedro, a live? Foi a live. Fala aí, Pedro, encerra com a live, Pedro. Foi uma droga. Uma porcaria. Vocês querem que eu diga o quê? Eu para aí. Para te desmentir, porque eu assisti a live, viu, Guerrinha? Deixa eu tirar uma dúvida. Também. Diferente de vocês. Eles que foi uma droga. Não pagaram? Pagaram. Então foi ótimo. Então foi ótima. Eu quero dizer que eu assisti a live. Eu poderia indicar com o Pedro aqui, dizer que a música mais bonita foi a que o Carlinhos cantou, que foi a primeira vez. Mas foi não, bonito. Assisti Bailanta do Tio Flor, tava demais, tava muito legal. E não só eu achei muito legal a iniciativa, como eu chamei mais 2 artistas gaúchos que já estão conosco, né, Xana Miller? Boa tarde. Boa tarde. E me escutam aí? Estamos te ouvindo bem. Ô, Xana, o Pedro Ernesto abriu as lives e tu é uma que vai fazer live também, né? Nesse nosso mês Farroupilha. A próxima é a minha. Eu divulguei a live do Pedro no Galpão Crioulo de domingo, de ontem de manhã. Sim. E aí tive que fazer esse comentário, né, Kelly? Que ele diz assim, que é sempre uma droga e tal, que na verdade ele só tá roubando espaço da gente, né, ô Pedro? Qualquer hora eu vou dar aí meus pitacos no futebol também. Claro, faça aí isso. Aí é a chance. Aqui, programa que o Maurício Saraiva, o Diogo Oliveira e o Leonardo Oliveira participam, tu pode participar de barbada. Tá? Pode, deve. Eu tô aqui só na torcida do Cavani, tá, pessoal? Eu vou deixar assim. Tá bom. Tô sonhando com o Cavani aqui, tô sonhando. Diz que ele gosta de cavalo crioulo, né, Pedro? Ele gosta. Ele é um campeiro, né? Ele é da lida do campo lá.
Olha, impressionante o que eu já vi dele fazendo na Fazenda lá, que o Duda Pinto me mandou. O cara é capataz lá, é com ele mesmo. Bom, vamos combinar o seguinte, Pedro. Se ele vier pro Grêmio, a gente leva ele e faz um especial no Galpão Crioulo. Tá certo. E fizemos ele cantar ainda. Se ele não cantar, cantamos nós. Pronto, aí resolveu o problema. Tá bom. Tá. Beijo, Kelly, Pedro. o que tem de notícia aí? Outro.